dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu adicionar o pessoal aqui. E aí, pessoal? Tudo beleza? Guilherme, João Pedro, Maria Eduarda. Quem que é? Eu não lembro do rosto do João Pedro. Pô, sou eu, João Pedro. Ah, tá. O João Pedro é o cabelinho branco, né? É, isso daí. O cabelinho branco. Lembrei. Então é o João Fernando, que eu não lembro quem. Ah, o João Fernando é um loiro, meio loiro, branquinho? É, Alto? Ah, tá. Então lembrei. isso mesmo. Então hoje, como a gente já havia combinado na última aula, eu vou fazer exercícios com vocês, falando sobre aquela formulazinha que deu um trabalho tremendo nas últimas aulas. A gente vai fazer exercícios sobre pressão e velocidade média das partículas, que se encontram na página 127 do livro, tá? E falar um pouco sobre energia também, a energia interna do gás. Eu não sei se vocês já estão sabendo, se não, já vou adiantar para vocês, nós teremos um recesso. E aí, nós vamos começar um capítulo novo, na verdade, um capítulo novo, que é sobre as leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, eu vou deixar esse capítulo novo para a gente começar depois do recesso. Então, a gente tem, na verdade, a gente tem aula até quarta-feira, se não me engano, ou até segunda. Então, aí o que eu vou fazer? Essa semana a gente vai fazer revisão, e na semana que vem, na última aula nossa, a gente vai fazer uma atividade, um trabalho, valendo ponto e tal, uma avaliaçãozinha para a gente contar já ponto para o segundo trimestre, e além das atividades, é claro, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Esse meu programinha aqui? Dá. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui o nosso estudo, né? Então vamos lá. O que nós estudamos? Primeiro, a equação de Kepler, que é essa daqui, que envolve as três variáveis da amostra gasosa, além das transformações térmicas ou transformações volumétricas ou transformações de pressão que uma amostra gasosa pode sofrer com o passar do tempo aí em alguns pontos. Vale ressaltar ainda que existem algumas informações importantes para a gente poder aplicar aqui nas atividades que nós vamos fazer. Primeiro, que o número de mols, o N, ele pode ser calculado como sendo a massa sobre a massa molecular. A massa, ela pode ser escrita como sendo o número de moléculas vezes a massa da molécula, tá? Então, a gente tem diversas informações, como, por exemplo, na fórmula principal que nós temos para a aula de hoje, que é a fórmula da pressão exercida por um gás em função do volume, do número de mols, da massa e da velocidade média ao quadrado, a gente já pode perceber, por exemplo, que juntando essas duas coisinhas aqui, esse N maiúsculo e esse M' aqui, nós vamos ter quem? A massa M, tá? Então, algumas vezes nós vamos estar utilizando dessa massa ao invés dessas duas outras informações aqui. Então, isso aqui vale bastante a pena a gente ressaltar. Então, vamos fazer exercícios para a gente entender, nós entendemos bem como que funciona esse mecanismo, tá? Então, a primeira questão que nós temos é essa aqui. Deixa eu separar as coisinhas aqui. Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, calcule a velocidade média quadrática. Deixa eu só adicionar quem que entrou agora, Gabriel. Então, o primeiro exercício diz assim, calcule a velocidade média quadrática dos átomos de hélio. Esse aqui, se eu não me engano, eu coloquei como atividade para vocês fazerem, tá? Do gás de hélio a 1000 kelvins, e sabendo que a massa molar do hélio é equivalente a 4 gramas por mol, tá? Essas são as informações que nós temos. Quais são os dados que ele dá para a gente? O Mzão vai valer 4 vezes 10 a menos 6 kg/mol.
A constante dos gases, 8,31. A temperatura vale 1000 kelvins. E o que vai faltar aí para a gente aplicar no nosso problema é somente nós entendermos que nós vamos estar aplicando dessa maneira aqui, ó. Vamos lá. A fórmula que nós temos, essa fórmulazinha bonitinha aqui, ó. P é igual a 1 sobre 3 vezes... deixa eu ver se eu consigo aplicar de uma outra maneira aqui. Ele não dá o volume, né? Ele não dá o volume. Então, vamos lá. Então, a gente vai aplicar da seguinte maneira aqui, ó. Primeiro, nós sabemos que PV é igual a nRT, né? Mas, por outro lado, a gente vai usar essa fórmula aqui. A pressão é 1/3 vezes Nzão sobre V vezes M' vezes a velocidade quadrática aqui. Velocidade média quadrada. Então, a gente vai juntar essas duas fórmulas aqui. Primeiro, como a gente quer saber a velocidade, eu acho que todos os exercícios que a gente vai fazer aqui vai ser para calcular a velocidade em si, a gente vai perceber o seguinte, ó, que a velocidade, ele vai ser o quê? Ó? Primeiro, ó, tá vendo o 3 e o volume aqui dividindo? Ó, 3 e o volume dividindo, então eu vou passar o 3 e o volume para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes a pressão vezes o volume. Deixa eu adicionar mais um aqui. Por outro lado, o M está multiplicando a velocidade. Então, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar Nzão sobre o M'. Lembrando que isso aqui é o M da nossa fórmula, tá? E aí, esse expoente 2 passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, a gente já tem aqui a interpretação do que nós precisamos utilizar aqui no nosso cálculo. Outro ponto importante que vocês devem notar é o seguinte, ó. Esse carinha aqui, ó, é o nosso Mzinho, tá? É o nosso Mzinho. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 3PV sobre o Mzinho. Notem o seguinte, ó. Se nós queremos aqui o PV, ó, vocês vão observar que o PV é o nRT. Então, se nós substituirmos aqui, vai ficar, ó, 3nRT no lugar do PV, tá? Porque ele não dá pressão e nem volume aqui. Sobre quem? Sobre o M. E aí nós vamos aplicar só mais uma observação. Como eu coloquei aqui anteriormente, ó, o N, ele é M sobre Mzão. Então, se eu quero saber o valor do Mzão, ó, o Mzão, ele é M sobre o Nzinho. Então, eu posso usar essa informação aqui, ó. O M sobre o Mzinho vai ser o Mzão maiúsculo aqui, ó. Tá vendo que aqui tá ao contrário, ó? O N sobre o Mzão aqui, ó, dessa forma. Então, se a gente inverter aqui, ó, N sobre Mzinho, eu vou ter que inverter lá, 1 sobre M. A única coisa que vai influenciar aqui é que o cálculo da velocidade vai ser substituída por esse aqui, ó, 3RT. Em vez do Mzão aparecer em cima, ele vai aparecer embaixo, já que está invertida a fração. Então, é isso aqui que nós vamos utilizar para resolver a questão, pois são as letras que aparecem aqui nos dados, ó, o M, o R e o T, que são justamente as variáveis. Ou seja, todo o cálculo que eu fiz até agora foi um cálculo para descobrir como que eu vou usar a fórmula. Claro, eu poderia ter substituído aqui, calculado a pressão, poderia ter substituído aqui, por exemplo, ó, no N aqui para descobrir primeiro o Mzão e sair descobrindo todos os valores, fazendo uma fórmula de cada vez. Mas é interessante, às vezes, a gente substituir numa única fórmula para descobrir logo o resultado final de forma direta, ó. Por quê? Porque se eu simplifico a fórmula utilizando as outras, eu venho aqui e só substituo o resultado. Ó. Os valores, né? Fica 3 vezes 8,31, que é o valor do R, vezes o valor da temperatura, que é 1000, dividido por Mzão. O Mzão vale 4. 4 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui vale um detalhe importante, ó. Primeiro, 10 a menos 3 aqui, ó, e tem uma notação científica, né? E aqui, para nós resolvermos isso aqui, eu não vou perder muito tempo, tá? É só multiplicar isso daqui. Eu vou colocar alguns resultados aqui para vocês verem. Eu não vou fazer de todos aqui, porque aí o processo é só aplicar um pouquinho de matemática, né? Então,
fazendo aqui no celular, 3 vezes 8,31 vezes 1.000 vai dar 24.930, tá? Então, em cima vai ficar 24.930. E embaixo, gente, ó, isso aqui vai ficar 0,0004, tá? Tudo isso dentro da raiz. É só dividir por esse valor. Então, dividido por 0,004, isso vai dar 6 milhões e pouco. Então, vai ficar a raiz quadrada de 6.232.500, tá? Aqui eu coloquei um zero a mais, tá? Só são 3 dígitos após a vírgula, tá? 004. E aí, tentando calcular aqui, deixa eu copiar esse valor. Calcular aqui a raiz quadrada. Vai dar uns 2.000 e pouco, tá? Aproximadamente 2.500. Aproximadamente 2.500 metros por segundo. Deixa eu adicionar o João Fernando. E aí, pessoal? Deu para entender aí? Ficou claro? Bom, acho que vocês são vergonhosos, mas deu para entender aqui a velocidade? Deu. O problema é sempre aqui, ó. Aqui é tranquilo, aqui é calculadora. Ou você fazer o cálculo passo a passo, né? Mas aqui é o problema, é você saber como que vai substituir aqui. Vamos fazer mais uma questão, e eu vou tentar fazer daquela outra maneira que eu citei para vocês, sem substituindo em cada questão separadamente aí, para ver se a compreensão em relação a ela fica melhor, tá? Deixa eu colar aqui a imagem desse programinha aqui. Então, vamos lá. Então, essa questão é bem parecida com a outra, com a anterior, que muda algumas informações, ó. A menor temperatura possível no espaço sideral é de 2,7 Kelvin. Qual é a velocidade média quadrática das moléculas de hidrogênio nessa temperatura? Aí ele pede para a gente usar uma tabelinha lá, que eu não sei que tabela é essa. Eu não tenho esse livro, né? Dados M igual a 2,02, o R, né? E a temperatura 2,7 Kelvin. Aí ele fala da tabela, mas a gente não tem aqui a tabelinha para descobrir. Mas eu acho que esses dados já são retirados lá da tabela, tá? Primeira coisa, a gente precisa de quais informações? A gente precisa do Nzão, do M' e do V. Se vocês observarem, de acordo com essa questão aqui, nós só temos o Mzão, o R e a temperatura. Então, faltaria, por exemplo, para essa questão aqui, nós sabermos quanto que vale a pressão, faltaria a gente saber o volume, que não é dado, tá? E faltaria nós sabermos aqui o Nzão. Para simplificar esse cálculo, o que a gente vai fazer aqui? A única coisa que a gente vai estar calculando aqui, a primeira coisa, na verdade, né, é nós estarmos identificando isso daqui, ó. Cancela. Essa parte aqui, ó. Nós vamos calcular o N vezes o M'. Como que a gente vai calcular isso? Isso daqui, ó, o N vezes M' é o M, tá bom? E nós sabemos que o M, se você olhar aqui, ó, o M, ele nada mais é do que o M sobre o Nzinho. Então, fiz errado. É o N, não, N vezes o Mzão. Por que a gente vai calcular dessa maneira aqui, né? Melhor, eu acho que não vale nem a pena, gente, a gente calcular assim, passo a passo. Acho que é melhor a gente calcular diretamente usando a fórmula. Deixa eu substituir aqui, ó. Primeiro, PV é igual a nRT, tá? Só para a gente entender. Segundo passo, P é igual a 1/3 de Nzão, M' sobre V, vezes a velocidade média ao quadrado, tá? Aqui, quais são as informações que a gente tem? Se você observar, ó, nenhuma dessas informações aqui aparece no nosso texto. Nenhuma. A gente precisaria calcular cada uma delas separada.
Para simplificar o processo, aí a gente usa esse recurso aqui, ó, da raiz quadrada para simplificar, substituindo uma equação na outra, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisaria calcular aqui seria, se vocês observarem, se nós tivéssemos o n aqui, ó, quanto que vale o n? O n é o mzinho sobre o mzão. O mzão a gente tem, ó, mas a gente não tem o mzinho. Mas quem seria o mzinho? É o n vezes o m' sobre o mzão. Só que nenhum deles é indicado para a gente na questão. Por isso que a gente não vai conseguir resolver usando esses aqui, ó. Porque a única informação do texto que traz para a gente, no caso não é nem no texto, né, seria nessa tabela aqui, é a massa nesse caso aqui, do hidrogênio. Então, a gente vai recorrer àquela simplificação. Ou seja, a velocidade, ela, nesse caso aqui, vai ser raiz quadrada de 3RT sobre o mzão, para simplificar. Porque se a gente for tentar calcular cada uma das variáveis para depois substituir aqui, a gente não vai dar conta, já que tem muita informação faltando para chegar nela. É melhor substituir na fórmula aqui, ó, porque aí fica fácil o cálculo. Fica 3 vezes o R, que é 8,31, vezes a temperatura, que é 2,7, dividido pela massa molecular, né, essa massinha M aí, que é 2,02, vezes 10 a menos 3. E aí o próximo passo é só fazer o cálculo, ó. Na parte de cima, nós vamos ter 3 vezes 8,31 vezes 27, que vai dar, vezes 27, não, vezes 2,7, que vai dar 67,311. Isso tudo aí dividido por 2,02 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, seria multiplicar por 1000 em cima, né? Que vai dar isso aqui, ó. Não, peraí, deixa eu só simplificar aqui. 0,00202 dentro da raiz quadrada, e o resultado vai dar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 67,311 dividido para 0,00202, e aí vai dar 182 mais ou menos. 182,5 metros por segundo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pessoal, oi? Dúvida? Não, professor. Tranquilo? O professor, Sim. eu não entendi direito depois que entrou essa parte da raiz. Não entendi direito de onde ela saiu. Ah, tá. A raiz, ela surge daqui, ó. Tá vendo que a velocidade ela tá ao quadrado? Então, se você, ó, primeiro, vamos pensar por partes, ó. O 3 e o V tá dividindo, ó. Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando a pressão, ó. 3PV. O N e o M tá multiplicando o V, ó, a velocidade. Então, vai passar para o outro lado dividindo, ó. Então, vai passar dividindo. E esse expoente 2, como ele é expoente, ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui, ó. Deixa eu pegar e fazendo uma parte em branco aqui, para vocês verem passo a passo, fazendo do modelo, digamos assim, ideal. A raiz, ela vai surgir assim, ó. Nós temos aqui o Nzão, o Vzão, o M' e o V' ao quadrado. Então, nós vamos passar primeiro, ó, o 3 e o V multiplicando, então vai ficar 3 PV, aí vai ficar N, M' e V ao quadrado. Agora, a gente vai passar esses dois dividindo, então fica 3 PV. Ah, lembrando que isso daqui, ó, é o M, tá? O N, ó, eu até expliquei aqui anteriormente, ó, eles é o M. E o M, ó, se você notar, esse Mzinho daqui, ó, você pegar esse aqui, esse Mzinho, ele vai ser o N
vezes o Mzão, mas a gente não quer saber disso aqui ainda, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o M, ó. Então, quando você passar dividindo aqui, a gente vai substituir depois, ó, pelo M, aqui embaixo. Então, vai ficar 3PV sobre M igual a V barra ao quadrado. Só que esse M, como eu havia explicado para vocês, ó, o M, o Mzão, ele é o Mzinho sobre N. Então, quando a gente fizer outras substituições, igual a gente fez aqui, ó, vai aparecer o N em cima, ó, a partir desse momento aqui. Ó. Deixa eu explicar aqui. Tá vendo? Ó, PV é NRT. Então, aqui no lugar do PV aqui, vai ficar ó, 3NRT sobre o M. Juntando esses dois aqui, ó, a gente vai substituir isso aí pelo Mzão. Só que como o M está embaixo, o Mzão vai aparecer embaixo. Isso tudo aqui é o V ao quadrado. Agora, a gente pega o quadrado e passa para o outro lado. Então, V é igual a raiz quadrada de 3RT sobre Mzão. É a forma que a gente está utilizando de maneira simplificada para esse problema. Entendeu por que aparece a raiz quadrada? Por causa Entendi. do expoente 2 aqui. Bom, vamos fazer mais uma questão. Deixa eu ver uma aqui que seja um pouco diferente. Pensar aqui. Deixa eu ver. A da metade do dobro a gente já fez. Ó, vamos pegar uma aqui que tem outras informações além do basicão. Olha só, essa questão diz o seguinte, ó, a densidade de um gás é a 273 Kelvin, que é a temperatura, né, indicada aqui, e 1,00 vezes, 1 vezes 10 a menos 2 atm, que é a pressão atmosférica, está em atm. É 1,24 vezes 10 a menos 5, ou seja, a densidade é 1,24 vezes 10 a menos 5 gramas por centímetros cúbicos. Aí ele pede letra A, calcula a velocidade do gás da molécula, e letra B, acha a massa molar. Então, a gente tem aí duas perguntas numa só. Deixa eu apagar essa parte aqui, uma parte da resolução sobre a densidade, tá, gente? Densidade é massa sobre volume, tá? Então, essa é uma coisa que a gente vai estar utilizando, uma informação importante, que nós vamos estar utilizando aí para resolver a questão. Densidade é massa sobre volume. Então, primeiro, para a gente calcular, que é pedido aqui para a gente, ó, velocidade, a gente precisa de algumas informações, como a gente havia visto anteriormente, né? Então, qual que é a informação que a gente vai estar utilizando aí para resolver a questão? Primeiro, sem muita enrolação, a gente já viu e reviu que, deixa eu fazer aqui em cima para ficar melhor, já viu e reviu que a velocidade ela vai ser a raiz quadrada de 3RT sobre a massa Mzão. Que essas são as informações que a gente precisa para poder resolver o nosso problema. Por outro lado, para a gente poder descobrir isso aqui, a gente não tem o Mzão. Ó. Observe que o Mzão é uma das variáveis que depois a gente tem que calcular no item B. Então, a gente não vai poder utilizar ele aqui. Por outro lado, a gente tem algumas informações relevantes em relação a tudo que a gente já estudou. Por exemplo, nós sabemos que PV é igual a NRT. Isso aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente tem que raciocinar para resolver uma questão como essa, tá? Então, por exemplo, como a pressão, ó, a gente conhece a pressão, como a gente conhece a temperatura, mas não conhecemos o volume já é uma dica que nós vamos estar utilizando através de quem? Da densidade. Lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, volume, a gente vai descobrir ele através de quem? Através da densidade, já. Então, uma outra informação importante que nós temos aqui, por exemplo, é que se eu quero saber o N, eu posso passar o RT dividindo. Então, fica PV sobre o RT
que é uma informação aí valiosa para a resolução desta questão, tá? E aí a gente descobre aí o valor desse carinha aqui. Por outro lado, nós também sabemos que o N, ele é quem? Ele, lá no início, ó, o N, ele é o Mzinho sobre o Mzão. Então, Mzinho sobre o Mzão aqui que é indicado para a gente. Outra informação relevante e muito importante. Por outro lado, nós sabemos que o M, que não é dado aqui, ó, observe que na questão não é dado esse M aqui, esse aqui a gente quer calcular. Mas não é dado M, a gente pode lembrar que se eu pego aqui a densidade, ó, ele vai dizer o seguinte, o M é a densidade vezes o volume. E eu posso usar aqui em cima, ó, densidade, deixa eu trocar aqui, porque senão vai ficar aparecendo o P da pressão aqui. Densidade vezes o volume sobre a massa Mzão. Observem que pressão não, a densidade é dada, mas o volume não é dado e nem a massa Mzão aqui. Então, como que a gente vai fazer para calcular, né? A gente vai juntar essas duas coisas, ó. Já que isso é igual a isso, então esse daqui vai ter que ser igual a esse de baixo aqui. Então, para resolver essa questão, nós vamos separar algumas coisas aqui. Isso aqui é a fórmula para a letra A, mas a gente vai usar agora. Então, olha só. Nós vamos ter aqui a pressão vezes o volume sobre RT. Observe que o R é constante, então a gente sabe quanto que vale. A temperatura é dada. A pressão é dada, só não o volume. Mas agora vocês vão ver que o volume vai desaparecer nessa substituição. Por quê? Porque quando aparece dessa maneira aqui, ó, o volume vai cortar com o volume dos dois lados. Ou se você passar isso que está multiplicando dividido, você vai poder cancelar. Então, por exemplo, nós vamos ter que a pressão sobre RT é igual a densidade dividido por M. Aí agora a gente consegue, ó, pressão nós temos, a constante a gente sabe quanto que vale, a temperatura 273 e a densidade 1,24. Então a gente vai descobrir então o M. Para a gente fazer logo o M de forma direta, eu já vou substituir, ó. Vou passar o M multiplicando, portanto, o P, que a pressão vai passar dividindo, e o RT que está dividindo passa para o lado multiplicando, tá? Só seguindo a regra. Aí é só substituir os valores, gente, ó. Quanto que vale a densidade? 1,24 vezes 10 a menos 2. Deixa eu limpar aqui, né, que tá feio. 10 a menos 2 vezes o R, que a gente vai utilizar como sendo 8,31, né, o R. A gente está utilizando bastante o 8,31. E para a temperatura, 273 kelvins. E aí embaixo, dividindo, nós temos a pressão. A pressão 1 vezes 10 elevado a menos 2 atm. A gente pode, se quiser, tá, converter aí para Pascal. Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença aqui. Vamos converter para Pascal a pressão, porque, se vocês notarem, está todo mundo no sistema internacional, ó, e aí é só esse carinha aqui que não vai estar no sistema internacional. Apesar de que, se a gente observar bem, a densidade não está no sistema internacional, então a gente vai ter que converter tudo para o sistema internacional antes de resolver. Mas entenderam até aí a substituição? Até aqui, né? Por que o Mzão vai ser esse valor? E aqui a gente responde a letra B do nosso exercício, tá? Então vamos organizar aqui e fazer ele bem bonitinho aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a questão, copiar aqui dentro de novo aqui para a gente fazer ele de maneira bonitinha, tá? Primeira coisa que a gente vai estar utilizando aqui para resolver essa questão é fazendo as transformações, tá? As transformações são bem simples, ó. Primeiro, a pressão a gente vai multiplicar, tá, por 1,01 vezes 10 a menos não,
vezes 10 é a quinta, tá? Então, quando a gente fizer 1,24 vezes 1,01, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Vai dar 1,2524, tá? Se vocês quiserem conferir aí, tá? Na calculadora vai dar 1,2524. E 10 a quinta vezes 10 a menos 2 vai dar 10 elevado ao cubo. Então, vai ficar aqui vezes 10 elevado ao cubo. Esse aqui é o valor da densidade no sistema internacional, ou seja, da pressão no sistema internacional, ou seja, Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? Então, vamos ver outro ponto aqui, ó. A densidade. A densidade, ó, você está vendo que aqui está em grama? Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui com a densidade, na verdade, gente, eu só multipliquei errado, né? Eu fiz a substituição errada, desculpem aqui, eu me atrapalhei aqui. Eu ia fazer certo e acabei fazendo errado aqui, ó. Eu estava multiplicando, eu multipliquei a densidade pela transformação em Pascal aqui, e aí isso está errado. Se vocês notarem isso, vocês avisem, tá? Ó, a gente vai multiplicar esse valor por esse, então vai ser só 1,01 vezes 10 ao cubo, tá bom? Newton por metro quadrado. Então, é só multiplicar direto, eu fiz a substituição errada aí. Aqui é 1,24. Então, ó, você observa que está em gramas, ó. Então, para converter para metros, para quilogramas, a gente tem que dividir por 1000. Lembre-se, de grama para quilo, nós dividimos, na verdade, por 1000, né? Então, aqui vai ficar 1,24 vezes 10 a menos 5. E aí, nós vamos acrescentar aqui nesse 10 a menos 5, o 10 a menos 3, aí, que é dividir por 1000. Então, nós vamos acrescentar aqui o 10 a menos 3. Eu escrevi aqui, faltou. Escrever notação científica, 10 a menos 3, e transformar os centímetros cúbicos em metros. Isso aqui seria dividir por 10 a menos 2. Só que como está aqui ao cubo, na verdade, você vai ter que multiplicar por 3, né? Ou seja, em vez de menos 2, vai ser elevado a menos 6. Então, essa seria a conversão. E aí, aplicando ela, deixa eu já pegar aqui o resultado para a gente não perder tempo aqui nesse resultado. O resultado final vai ficar 0,0124, tá? Esse aqui já é dentro do sistema internacional. Quando você fizer esse cálculozinho aqui, vai dar esse valor aqui, tá? Indicado aqui dentro do sistema internacional já. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é fazer a conversão de unidade dentro do sistema internacional. A segunda parte que a gente vai fazer aqui é calcular a velocidade. Só que para calcular a velocidade, nós precisaríamos do R e do T. Observe que o T nós temos, tá? O T da temperatura nós temos, o R nós temos, ok? Mas nós não temos o Mzão. Lembre-se que o Mzão, ele pode ser calculado como sendo, ó, a gente fez aqui, ó, densidade, constante universal dos gases, temperatura dividido pela pressão. Ou seja, ó, se nós aplicarmos essa ideia que foi feita aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, P, vou fazer bonitinho aqui para vocês entenderem de maneira bem organizada, ó. Pressão vezes volume é igual a nRT. Então, a gente viu que nós podemos substituir isso por quê? Passando o RT para o outro lado, dividindo. Ó. RT, desculpa, não é RT vai embaixo. Então, é pressão dividido por RT. Então, deixa eu fazer aqui. Então, é pressão vezes volume dividido por R vezes T. E nós sabemos que o N é o Mzinho sobre o Mzão. A ideia aqui, a proposta aqui é juntar as duas, ou seja, o M sobre o Mzão é igual a PV sobre RT. A gente pode multiplicar cruzado, pode fazer um monte de coisa, mas no final, quando a gente isolar o Mzão, nós vamos ter que o Mzão vai ser Mzinho RT sobre
o PV. Uma outra coisa que eu não mencionei com vocês aqui, em relação a esse Mzinho aqui, é que o Mzinho aqui, ó, ele é o mesmo... Deixa eu ver aqui, onde que eu substituí, ó. Ele é a densidade, ó. Densidade vezes o volume. Então, no lugar desse Mzinho que está aparecendo aqui, já que Mzinho aqui, ó, é densidade vezes volume, nós vamos ter que o Mzão, ele vai ser a densidade vezes vezes a constante, vezes a temperatura, sobre PV. Essa aqui é a fórmula do M que nós vamos estar utilizando. Tudo isso aqui, gente, que eu fiz até agora, é só para a gente concluir no seguinte. Na letra A, nós vamos ter que utilizar isso aqui, ó. Velocidade, que a gente viu, é a raiz quadrada de quem? 3PV sobre... 3PV não, 3RT, né? Deixa eu substituir aqui. Quer ver? Deixa eu tirar essa dúvida aqui, ó. Olhando aqui nas questões anteriores. 3RT sobre M. Então, 3RT sobre o Mzão. Então, o Mzão aqui, como vocês podem ver, ó, é quem? Agora nós vamos fazer aqui uma desgrameira louca, tá? Espero que vocês entendam o que vai ser feito aqui, ó. Vai ser 3RT sobre o Mzão, que é o quê? Densidade constante vezes temperatura dividido pelo PV. Isso aqui é interessante, por quê? Porque nós vamos voltar para aquela fórmula tradicional, né? Aquela fórmula tradicional é essa aqui, ó, B ao quadrado. A fórmula tradicional é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui no início, que fica travando aqui na hora que eu vou apagando as coisas que eu estou fazendo. E assim, olha só. Essa é a fórmula tradicional, a fórmula que está no livro. Se nós pegarmos e simplificarmos essa fórmula, a gente pode utilizar essa outra aqui, ó. 3PV sobre M, ó, que é o que a gente estava utilizando. No lugar desse M aqui, a gente vai simplesmente substituir isso daqui, ó. A gente poderia utilizar aquela como base, mas a gente está utilizando a que a gente já descobriu antes, para ficar mais fácil, ó. Aqui nós vamos fazer aquele processo matemático de divisão de frações. Repete a primeira fração, tá? E multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar PV dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. Se tem alguma coisa errada aqui para não dar problema depois, tem que corrigir. Deixa eu ver. 3P sobre ρ, que vai ficar no final. Então, aqui só tem um erro aqui, matemático, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, nós vamos repetir o de cima, né, como se tivesse uma fração embaixo. Só que por algum motivo aqui, toda vez que eu vou apagando aqui, dá o Ctrl Z aqui para apagar os trem aqui, ele dá uma travada, esse trem. Eu vou apagar logo assim, que eu quero ver. Vamos lá. Então, que é o seguinte, pessoal. A gente pode aplicar isso daqui, ó. Vai ter um aqui embaixo. Então, a velocidade ele vai ser a raiz quadrada, repete o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, vai ficar PV sobre ρRT. Aí, o legal disso aí é porque o ρ e o RT vão se cancelar. Ó. O RT se cancela com o RT. Ou seja, a velocidade vai ser 3 vezes a pressão e volume dividido pela densidade, né? Então, a velocidade é essa expressão aqui. Aí é só substituir o cálculo. Ó. Nós substituímos os valores para fazer o cálculo. Então, a pressão a gente calculou, deu 1,01 vezes 10 ao cubo. Então, vou tirar a notação científica, então vai ficar 0,1, aí vai faltar mais um zero, né? De 3 casas decimais, vezes o volume, que a gente não tem, né? O volume. Volume, cadê o volume? O volume aqui, ele surge do ρ. Não era para ter esse volume aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem volume, ó.
é só P embaixo. Desculpem, gente, que não tem volume. Então, aqui não tem volume e aqui não tem volume. É só o P, tá? Então, 3P sobre a densidade. A densidade deu 0,0124 na raiz quadrada. E aí é só multiplicar e dividir. Já vou dar o resultado para vocês. O resultado da velocidade vai dar aproximadamente, tá? 494 metros por segundo. Só um detalhe importante aqui, que é o seguinte, ó, o volume ele vai desaparecer com esse carinha aqui, ó, que é a densidade, que ele vai ser substituído aqui, ó. A gente cancelou ele aqui e aí eu coloquei ele aqui de novo. Então o volume não aparece aqui nessa parcela do cálculo aqui, tá? E assim a gente descobre a velocidade. No item B, para a gente calcular a massa molar, é só substituir nessa fórmula, ó. A densidade é 0,0124. A constante é 8,31. E a temperatura é 273 Kelvin. Isso aqui dividido pela pressão, que é 1010. E aí é só multiplicar e dividir também. E o resultado vai dar aqui, depois de simplificado, vai dar 28 gramas, tá? 28 gramas mol, depois de simplificado e convertido para a unidade padrão, tá? Então, pessoal, essa aí foi mais um exercício, dá trabalho, não é tão simples aí, mas é isso aí, tá? Pessoal, algum problema? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Ou tá tudo tranquilo? Bom, então vamos fazer o seguinte, já entendemos essa ideia de velocidade, é bem chata, é bem trabalhosa. Agora vamos fazer umas de energia, tá? Vou pegar aqui umas questões bem interessantes aqui, pelo menos tentar. Pra gente ver aqui se a gente faz e vai entendendo aos poucos ou entende logo de uma vez como calcular a energia interna de um gás, tá? Eu estou demorando um pouco porque eu não quero pegar as questões que envolvem a primeira e a segunda lei da termodinâmica, porque a nossa ideia, na verdade, eu vou até deixar essa parte de energia para depois do recesso, porque eu não quero trabalhar com a primeira lei e com a segunda lei da termodinâmica ainda com vocês, tá? Então, deixa eu fazer só uma recapitulação aqui dos pontos que eu preciso. A gente vai fazer um trabalho, tá, dessa segunda parte, tá bom? E eu quero que vocês façam a seguinte pesquisa. Quarta-feira eu vou voltando com vocês, estudando essa parte, mas eu quero que vocês façam essa pesquisazinha agora. Anotem aí para fazer agora, durante de 11 até meio-dia que a gente tem de aula, quero que vocês façam essa pesquisa aqui, ó. Uma pesquisa sobre os tipos de transformações Ô, professor, fizeram pergunta lá no chat, professor. Ué, eu não escutei, não. Heitor. Escreveram lá. Heitor, essa sua pergunta ela é bem interessante e ela, tá? A gente discutiu ela bem anteriormente, tá? O M minúsculo é a massa, é a massa geral, aquela que é dada em gramas. É a massa que é dada em gramas por mol, se eu não me engano. Gramas por mol, que é a unidade. Deixa eu ver aqui a página direitinho, para passar para vocês também a página. E além disso, o Mzão, ela é a massa molecular. Então, o Mzinho é a massa do gás, a massa total do gás, e o Mzão é a massa molecular. Ou seja, vamos supor,
Vamos supor um gás qualquer aí que eu não faço a mínima ideia. Por exemplo, pode ser hélio, pode ser hidrogênio, enfim, qualquer gás. Suponha que você tenha 1 kg de gás, tá certo? Então você tem 1 kg de gás armazenado aí no recipiente. Só que além de ter 1 kg de gás, você tem a massa molecular. É aquela que a gente extrai lá da tabela periódica. Por exemplo, uma massa do gás pode ser, sei lá, 4 gramas. Só um exemplo, tá? Mas lá você vai encontrar as informações corretas na tabela, viu? Alguma dúvida? E tem um outro detalhe importante. Além do M, do Mzão e do Mzinho, vale ressaltar com vocês aqui que além deles vai ter o Mzão, que ele se relaciona aqui com o N, né? Além disso, esse carinha aqui é o número de mols, que é a massa do gás sobre a massa molecular. E além disso, nós vamos ter o N maiúsculo, que é o número de mols, quantas moléculas você tem, tá? E além disso, nós temos o M'. Esse carinha aqui é a massa de um único, tá? De uma única amostra. Então, quando você multiplica esses dois, aí você obtém esse M aqui. Quando você multiplica o número de moléculas pela massa da molécula, você encontra aí o número total. Então, não é só aquilo, tem várias outras informações, tá? Bom, o que eu quero que vocês pesquisem, gente, tá? É sobre os tipos de transformações. Eu quero que vocês façam sobre as transformações isobáricas, isotérmicas, também tem a isométrica. A isométrica também pode aparecer com o nome de isovolumétrica e tal. E uma que eu quero que vocês pesquisem agora é a transformação adiabática, que a gente vai estar na quarta-feira estudando sobre ela, mas eu quero que vocês deem uma pesquisada para na quarta-feira ficar mais simples a explicação dessas aqui, tá bom? Na quarta-feira eu vou trabalhar com vocês a transformação adiabática e as transformações cíclicas. Então eu quero que vocês estejam afiados nessas 4 aqui, para eu poder explicar de uma maneira mais, digamos assim, direcionada essa parte da cíclica, tá? Então, esse aqui é o trabalhinho de vocês. Eu vou estar até mandando lá no grupo do WhatsApp lá, para vocês pesquisarem, tá bom? E eu quero que vocês escrevam, digitem aí. Eu vou estar até mandando no Classroom lá agora essa atividade para vocês, tá? Então, a atividade de hoje aqui, eu vou mandar no Classroom. Da semana passada, eu não digitei ainda a atividade do dia 25, tá? Eu vou estar digitando a atividade do dia 25 e digitando essa daqui para vocês escreverem lá sobre as transformações das amostras de gases, tá bom? Antes de vocês saírem, permaneçam aí online aí por enquanto, só para fazer a chamada. E depois vocês estão liberados para fazer essa pesquisa, tá? Não fiquem à toa, gente. Façam pesquisa para depois vocês não perderem aí esse tempo, tá pode bom? mandar só até meio-dia? Cara, vocês podem fazer até mais, mas eu aconselho a fazer agora meio-dia e pronto. Porque aí vocês já ficam livres, né? Se vocês deixarem para fazer no outro dia, pode acontecer e não dá muito certo esse negócio de fazer no outro dia. Então, tentem fazer agora, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a chamada. A Amanda faltou, a Anabel faltou, a Bárbara ok, Brenda ok, Enzo, Fernanda, Gabriel, Juliano, Guilherme, Leitor, aí a Isabela, né? Não veio. Deixa eu tirar essa parte aqui para não ficar no gravado, né?